Alguns exemplos aqui de projeto quando a gente fala em uma arquitetura monolítica, tá? Existe alguns frameworks e algumas arquiteturas que elas são aí monolíticas, tá? Mas dentro delas também é possível consumir microservices, tá? É só colocar a mão na massa e programar. Mas o que você pode se entender por uma arquitetura monolítica, tá? Tem uma arquitetura monolítica, todas as funções e serviços de uma aplicação, elas são acoplados. Acoplados é o quê? Amarrados, tá? E funcionam como uma única unidade, tá? Exemplo, tá? Projetos como Java Server Pages. Projetos com a tecnologia Java Server Pages, usando servlets e etc, tá? O back-end era amarrado 100% ao front-end e o front-end dependia 100% do back-end. Então, era um todo, era um monolítico, tá? Era uma acoplação, uma ligação tremenda, uma dependência tremenda entre o front-end e o back-end. Você não conseguia dividir os dois, eles não conseguem trabalhar independente, sozinhos. O front-end depende do back-end 100% e o back-end depende do front-end 100%. Era basicamente numa arquitetura MVC, tá? Na arquitetura MVC ele é bem acoplado. Isso também acontece no Java Server Faces também, onde era uma tecnologia que, além de ter arquitetura MVC, ele era amarrado com componentes também. Então a gente tinha dois tipos de acoplamento. A de componentes e também o acoplamento da arquitetura MVC. Então você não conseguia separar front-end do back-end, ter uma reutilização. Então era um monolítico ali. A tela depende 100% do back-end e o back-end depende 100% do front-end para funcionar, tá? Funciona como uma unidade só. Certo? E assim também em outras linguagens, também como PHP, Framework Laravel, assim por diante, tá? Então, quando se fala em monolítico, a primeira coisa que você vê é que não existe, por exemplo, uma consulta passando um JSON e retornando um JSON, tá? Quando não tem o recebimento de JSON e o retorno de JSON, já tem aí grandes indícios, aí já 90% de chance de ser um monolítico, porque se ele recebe um componente, por exemplo, recebe um componente ou está amarrado com algum componente, tá? Então, se ele tem essa amarração, ele já é um monolítico, tá? Então, você tem aqui um exemplo, uma tela ou front-end depende totalmente do back-end, que depende totalmente do banco de dados, e daí o banco de dados depende desse back-end, que o back-end depende desse front-end, tá? Então, você torna tudo um só, um monolítico, tá? Você não consegue pegar esse back-end aqui e fazer um celular conectar nele. Você não consegue. Você não consegue pegar esse back-end aqui e fazer uma reutilização em outra arquitetura, consumir de outra arquitetura e etc. Tá? Claro, salve se você daí fizer um outro controller, um outro método que expõe esse serviço, que coloca esse serviço para ser consumido em uma outra arquitetura. Daí você vai ter um desacoplamento, mas aí você vai ter que criar para isso. Agora, pegar todo um projeto monolítico, para você ter a reutilização do front-end e do back-end, para você reutilizar, você vai ter que mudar toda a arquitetura dele e transformar ele aí numa arquitetura de microservices, tá? Com front-end separado do back-end, tá? Quando é monolítico, ele é todo um só, tá? Então, geralmente, quando se fala em Java Server Pages, ou JSP, ou então Java Server Faces, que é o JSF, PHP e Laravel, tá? Basicamente, esses sistemas, eles são aí, a composição deles é 95%, tipo, tudo monolítico, salve alguns métodos que podem ser feitos por fora, que o programador deve ter feito para usar como integração, alguma coisa assim. Mas você já tem aí, nessas tecnologias, por exemplo, você já tem aí um sistema monolítico amarrado mesmo, tá?